Olá, meu amigo, minha amiga, nós estamos iniciando mais um programa O Viver é Cristo. E o nosso propósito hoje é trazer a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Eu convido você para assistir esse programa aqui na TV Ativa, o programa O Viver é Cristo. E a mensagem é uma mensagem de salvação, uma mensagem de perdão, porque o tema que nós vamos abordar hoje é sobre o pecado. Por isso, preste bem atenção. Fica conosco, eu logo volto. Deus feito um homem entre nós, tão humildemente, o Eterno no tempo se colocou, mudando a história, marcando a memória de quem o conheceu, de quem o recebeu. Jesus, poderoso Salvador. Jesus, expressão do eterno amor, verdadeira luz que resplandeceu, esperança e graça que vem de meu amado Redentor. Jesus, mestre, amigo e Senhor, meu maior prazer, minha inspiração, a Jesus me rendo em eterna adoração. Deus feito um homem entre nós, tão humildemente, o Eterno no tempo se colocou, mudando a história, marcando a memória de quem o conheceu, de quem o recebeu. Jesus, poderoso Salvador. Jesus, expressão do eterno amor, verdadeira luz que resplandeceu, esperança
Olá, muito bem. Nós falamos do tema pecado. É um tema que muitos pregadores não gostam de falar, de pregar, falar sobre duas coisas: o pecado e o inferno. Falar do céu, falar da eternidade no céu, de bênçãos do céu, é muito bom, atrai a atenção das pessoas para o bem. Mas eu quero falar hoje para dar um alerta. Antes de falar do bem que o Senhor tem preparado e tem guardado para você, eu quero falar sobre uma grande realidade da Bíblia, que é o inferno e o pecado. O primeiro pecado se deu no céu. Satanás, ele pecou no céu. Satanás encheu-se de orgulho, embora ele sendo um anjo iluminado, um anjo de luz, ele se vangloriou do seu poder. E ele disse em Isaías, no capítulo 14, verso 14, ele disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis comparar o poder dele e a posição dele igual a Deus. Deus não divide o seu poder nem sua glória. E Deus puniu Satanás. Expulsou Satanás do céu. E nós vimos no livro de Ezequiel, no capítulo 28, ele diz aqui o motivo por que foi expulso Satanás do céu. E diz no versículo 17, capítulo 28, ele diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemple. Esse é o Deus que está falando. Satanás, ele era famoso. Formoso, era de luz, brilhante. Mas aquilo que ele fez, apagou-se. E Deus expulsou do céu. E ele veio para a terra. Jesus disse que Satanás caiu do céu como um raio de luz. Mas ele veio na terra, entrou no jardim do Éden, aonde Deus tinha colocado o homem e a mulher, que era o louvor da sua glória. A criação mais preciosa para Deus. A coroa da criação. Porque Deus criou o homem à sua semelhança. Mas Deus deu uma ordem. E Satanás entrou e induziu. E corrompeu. É assim como a mulher e o homem se corromperam. E Deus baniu da sua presença também. O homem espiritualmente ele morreu para Deus. Embora fisicamente ele ficou sob o domínio de Deus. Mas Deus fez um juramento. Quando nós lemos no capítulo 3, o verso 15. Deus disse a Satanás: do descendência da mulher esmagará a tua cabeça. E tu ferirá o calcanhar, a tua descendência. E assim o fez. Aquela promessa de Deus se cumpriu. Quando Deus enviou seu filho ao mundo, que era o descendente da mulher. Deus, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem estava morto nos seus pecados. Morto no delito de pecado, porque o pecado, ela é uma doença que corrói a alma e o espírito. O espírito se apaga, se afasta de Deus. E a alma fica ferida, que não existe no universo o remédio para curar. Somente podia ser curado pelo próprio poder de Deus.
O pecado, a definição da palavra pecado é ofensa, é ofender alguém. E o homem ofendeu a Deus quando desobedeceu. Ele deixou de ouvir os mandamentos de Deus para dar ouvido para as astúcias de Satanás. O propósito de Satanás. Ele creu em Satanás. E o que aconteceu? Afastou-se de Deus. Mas Deus, pelo seu amor e pela misericórdia, Ele procurou um meio de salvar o homem dessa situação. Agora Deus, por causa do pecado de Satanás, Deus criou o inferno. Deus não fez o inferno para o homem. Ele não criou para o homem, Ele criou para Satanás e os seus descendentes, os seus anjos, que são os espíritos maus, os demônios, que está infestado no mundo, induzindo as pessoas, ferindo as pessoas. Para isso que Deus criou o inferno. O inferno é uma realidade, existe. Tem muitas pessoas que dizem, o inferno é aqui mesmo no mundo. Não é aqui. É um lugar onde Deus preparou para Satanás e seus anjos. Mas aqueles que não aceitaram a proposta de Deus, não aceitar aquilo que Deus determinou para nós, que deu de graça, que é a nossa salvação, que é o seu Filho Jesus Cristo, ele está sujeito ao inferno. Vai junto. A palavra de Deus é bem clara a respeito disso. A definição de palavra inferno, ela tem uma tradução de 3 vocábulos originais: Seol, Hades e Giena. E aí se completa o inferno. Por quê? Seol quer dizer o lugar, é um monstro devorador. Quando se fala de Hades, é a profundeza da vergonha. E quando fala da Giena, é o fogo que queima e não se apaga. Jesus disse em Marcos capítulo 9, verso 44, ele diz: o verme, não morre o verme, e o fogo não se apaga. A pessoa não morre. Porque o Espírito não morre, o Espírito é eterno. Deus colocou um Espírito no homem eterno, assim como Deus é eterno. Por isso que nós somos a semelhança de Deus. O Espírito vive eternamente. Ou ele vive no céu junto com Deus, ou ele vai ficar no inferno para toda a eternidade. Não existe perdão no inferno. Não existe. É a profundeza da vergonha, o Hades, que não existe perdão. E que aquele que não aceitar, não vai ter perdão. Certamente o Senhor Jesus, quando Ele curou um cego e mudo, e aqueles que estavam acompanhando as autoridades, e os fariseus, e os sacerdotes, eles não creram que Jesus curou pelo seu poder, poder divino. Eles zombaram de Jesus, disse que Jesus tinha curado pelo poder do maioral, que era Beelzebul. E Jesus disse a eles: se pecar contra o Filho do homem, há perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não há perdão nem no presente, nem neste mundo, e nem no porvir. Porque se pecar contra o Espírito Santo, está condenado ao inferno e não vai ter perdão lá no inferno. Vai sofrer as consequências eternamente. E não adianta dizer: mas eu li um livro, eu li uma Bíblia que fala que você passa nesse lugar aí que se chama Seul, e você
certo tempo, se purifica a sua alma, e um dia você sai de lá e vai para o céu. Esse é um engano muito grande, é Satanás que faz isso também. Porque a palavra de Deus é bem clara. Quando Jesus ordenou seus discípulos a pregar o Evangelho, ele disse, em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, ele disse, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer, condenado. E quem está condenado? Porque não creu. Está condenado ao inferno. E se cair neste lugar, não tem retorno. Por isso que Deus providenciou a salvação. Porque Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou a humanidade. E deu seu único Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo e morrer em nosso lugar. Para pagar o prejuízo do pecado, as consequências do pecado. Ele, Jesus, sendo Deus, sem pecado, santo. Paulo escrevendo 2 Coríntios 5 e 21, ele diz que ele fez pecado por nós, para nos fazer justiça de Deus. Ele nos justifica diante de Deus porque Ele apagou a ira de Deus que ia cair sobre nós. Ele levou sobre seus ombros lá na cruz do Calvário. Que Deus lá descarregou a sua ira sobre o pecado. Ele estava ali assumindo o nosso lugar, o meu lugar e o seu lugar. E a ira de Deus caiu sobre Ele. E Ele ficou numa situação como se estivesse no inferno. Que chegou um momento que Ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquele momento o pai virou as costas para o filho e deixou ele a sós com a justiça. Para que ele pudesse pagar o prejuízo que o pecado trouxe em toda a humanidade. Mas ele suportou. E naquele momento, um momento tão doloroso, ele disse, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Quando ele foi levantado no meio de dois malfeitores. E a hora que descarregou a ira de Deus sobre ele, e o pai virou as costas, que rompeu aquela comunhão que tinha o pai e o filho, ele ficou a sós. Um homem, porque tinha que ser assim. O pecado entrou por um homem no mundo, e por um homem tinha que ser pago o pecado. Agora Deus olhando do alto céu não viu ninguém na face da terra que pudesse satisfazer a sua vontade, que obedecesse e fosse perfeito para ele justificar diante de Deus. Ninguém pôde justificar. Muitos servos de Deus serviram a Deus, mas todos pecadores. Mas o Filho de Deus não cometeu pecado. Nasceu sim de mulher, mas sem pecado. E ele morreu para nossa Ele morreu por causa das nossas iniquidades. Mas Ele ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação diante de Deus, o Pai. E Jesus, naquele momento da cruz tão dolorosa, e quando assim o fez, naquele momento que estava sofrendo a ira de Deus sobre Ele, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra, houve uma escuridão. E a terra tremeu quando o sangue dele caiu naquela terra, no solo contaminado pelo pecado. Porque o pecado contaminou toda a esfera, a atmosfera, a mineração, a vegetação, a terra, as águas. Tudo está contaminado pelo pecado. Mas aquele sangue justo, puro, sem pecado, quando caiu na terra, a terra tremeu. Abalou até os poderes do céu. Porque o anjo, quando ele subiu ao céu, o anjo disse aos discípulos de Jesus, este Jesus, que foi assunto ao céu, que os anjos ficaram perplexos de ver esta obra tão preciosa. E ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele sofreu as consequências. Mas depois daquele sofrimento, ele disse, está
consumado. Ele consumou uma obra única que estava planejado pelo Pai desde a fundação do mundo. E ali ele realizou aquela grande obra que ele desejava tanto de realizar essa obra, porque ele nos amou e nos ama. Ele assumiu o meu lugar e o seu lugar na cruz. Se você receber Ele como Salvador e Senhor, agora, você tem a vida eterna. Ele abriu um novo e vivo caminho para que nós possamos entrar no céu livremente, porque nós somos justificados diante de Deus pela vida de Jesus. E depois, imediatamente, Ele rendeu o Espírito. Satanás, nem as autoridades, nem os soldados, ninguém pôde tirar a vida dele. Ele deu voluntariamente. Que ele mesmo diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, eu tenho o poder de dar a vida e de reavê-lo. Ele tem esse poder, porque ele é o Criador de todas as coisas. E ele se entregou, ele deu. E naquele momento, que está consumado, e ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E rendeu o espírito. Morreu. Por causa dos meus pecados, dos nossos pecados. Mas ele não ficou na sepultura, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia mostra claramente que ele ressuscitou. Ele ficou 40 dias aparecendo para os seus discípulos, falando com ele, ensinando a eles e comendo com ele depois da ressurreição. E depois ele subiu ao céu. Abençoou os seus discípulos e a multidão que estava ali. Ele subiu ao céu. Mas um dia ele vai voltar, porque ele prometeu. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, verso 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar e voltarei. E levarei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejai vós comigo. Que maravilha, que promessa. Nós estamos aguardando essa vinda. E o nosso desejo, a nossa oração é que você também tome essa posição. Creia no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem a vida eterna e vai aguardar a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele deixou para nós convite. Deixou para nós uma dádiva tão preciosa. Ele diz em João, no capítulo 4, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida, vida eterna. Essa oferta que Ele está fazendo hoje para você. Crê na palavra dEle. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, que é o Pai, que amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho. Mas Ele está oferecendo. Você não entra mais em juízo. Porque se você crê nele, os seus pecados já foi julgado na cruz. Você não entra mais em juízo. Você não é mais julgado. Mas passa da morte para a vida. Recebe o Espírito da vida eterna, o Espírito Santo no coração, para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Que o Senhor possa estar abençoando você e sua família. Que você possa compreender as Escrituras e nós vamos orar por você. Assim seja. Amém. Cantando, pensa que em todo tempo só foi alegria e que nessa vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas
foi bem assim. O deserto atravessei, meus pés doendo com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Muito bem. O conselho que eu tenho para você hoje e para todos nós é o conselho da palavra de Deus. É um conselho que nos traz um alerta para cada um de nós. Traz a nossa responsabilidade que nós temos diante do Senhor. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e o verso 16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É aproveitar as oportunidades. Eu quero falar com os nossos amados irmãos, que muitas vezes está acomodado. É fiel ao Senhor, serve o Senhor, louva o Senhor, reúne com os irmãos, mas acomoda um pouco. Remir o tempo. Nós temos uma responsabilidade porque o Senhor nos salvou. O Senhor, Ele nos criou para boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. Ele nos criou para boas obras. Ele nos salvou. Ele nos chamou para boas obras.
Se Ele salvou para boas obras, nos chamou para boas obras, nós temos que realizar essas boas obras. E qual é essas boas obras? Pregar o Evangelho. Obedecer o mandato do Senhor Jesus, que disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Mas o nosso dever, a nossa responsabilidade é pregar. Agora, se a pessoa aceitar, crer e converter a Jesus e será salvo, louvado seja o Senhor. Bem-aventurado aquele que crê. Mas se não crer, a responsabilidade é dele, é da pessoa. A nossa parte é pregar. O Senhor Deus já fez a parte dele. Ele deu seu Filho para morrer por nós. E nos ordenou, ir e pregar o Evangelho. Agora nós temos que fazer a nossa parte. É pregar. Se você é um salvo dentro da sua casa e a sua família ainda não é, prega o Evangelho. Não somente pregação oral, mas testemunho, procedimento. Vale mais do que 1000 palavras. Prega o Evangelho. Prega o seu vizinho. Prega no trabalho, prega na escola, prega no lazer, aonde for, nas viagens, prega o Evangelho. Fazendo assim, será bem-aventurado, será feliz, e feliz para todos sempre. Agora eu quero falar também àqueles que ouvem a palavra. Não perca o tempo. Deus está dando oportunidade, você deve remir o tempo, buscar a Deus, procurar conhecer a Deus, o que Ele quer, e fazer logo o que Ele quer que faça. E o que Ele quer é que você abra o coração e aceite Jesus, seu Filho, como Salvador. Amém. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa Viver é Cristo, e nós entregamos a palavra que o Senhor nos colocou no nosso coração. E nós queremos que você preste bem atenção nessas palavras. Medita nela e toma uma decisão. Aí na sua tela aparece o nosso WhatsApp, é 999 10 15 50, 999 10 15 50. Adiciona e manda o seu pedido de oração, que nós temos um grupo muito grande de irmãos consagrados para orar por você e sua família. Coloca o seu nome, o nome das pessoas que precisam de oração, e nós vamos orar por você. E também visita os nossos canais que nós temos no Facebook e no YouTube, o Viver é Cristo Oficial. Entra lá e você vai ouvir esta mensagem e muitas outras. E temos também nossas reuniões presenciais nas igrejas. Nós temos aqui na Moraes Barro, na rua Moraes Barro, 1220. Nós temos aqui todos os domingos, às 10 horas da manhã, a escola bíblica, e às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Venha junto conosco para assistir essa mensagem, uma mensagem de salvação. Você vai sair daqui feliz, e nós vamos ficar muito felizes e alegres de recebê-lo como nosso visitante. E temos também de quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 20 horas, reunião de oração. Venha que nós vamos orar por você, tá bom? E ali no bairro de Santa Terezinha também, no mesmo horários, rua Inácio de Almeida Lara, número 156, às 10 da manhã, todos os domingos, a escola bíblica, e às 19h30 a pregação do Santo Evangelho. Chega até ali, se você mora ali pertinho, vai ali, que os nossos irmãos estão de braços abertos esperando vocês para receber com muita alegria, tá bom? E também, ali no bairro São Jorge, também nós temos ali na rua Bufete, número 40, às 10 da manhã a pregação, o estudo bíblico, e às 19h30 a pregação do Santo Evangelho. Ali também os nossos irmãos vão receber você com muita alegria, tá bom? E temos também que aparece na sua tela aí o curso Emaús. Esse curso é muito bom. Muitas pessoas estão participando, estão fazendo o cursinho aí, e estão contentes, estão enviando mensagens que estão achando muito bom o estudo, que é um estudo que você vai aprender da palavra de Deus. A Bíblia está ali. Vem a lição, você estuda a lição, depois aparecem as perguntas. Vem 10 perguntas, você vai respondendo todas essas perguntas. Entra nesse canal aí, que você vai, nesse site, você abaixa o aplicativo e você aparece ali, curso Emaús, e você vai estudar a palavra de Deus, que isso é muito bom, tá bom? Eu vou despedir agora de vocês, e antes de despedir, eu quero orar por vocês e por nós, tá bom? Então oremos. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento, esse privilégio que Tu nos dá de trazer
esta mensagem através do programa Viver é Cristo, através da emissora TV Ativa, que vai ao ar e vai em todas as cidades das regiões aqui de Piracicaba e daqui de Piracicaba. O Senhor possa estar abençoando a cada lar, a cada pessoa, aonde estiverem, o Pai, assistindo este programa, que a Tua mão esteja sobre eles, abençoando, curando e trazendo entendimento e sabedoria da Tua palavra. Abençoa aquelas pessoas que estão desesperadas, estão com depressão, pessoas que estão no mundo da droga, os filhos na droga, casal que está separando. Pai bendito, tenha misericórdia deles, que eles possam ter um entendimento e que eles possam retomar uma vida a dois, para que possam viver tranquilamente. Que a Tua palavra seja forte aos corações de cada um deles. Eu entrego tudo no nome do Senhor Jesus. Amém.